Estamos de volta com o Expresso CNN e já estamos de volta com o grande debate de hoje. Eu lembro a você que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. E o nosso objetivo todos os dias, em todas as edições, é sempre o mesmo. É apresentar, então, temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. E tudo isso para quê? Para que você construa, então, a sua opinião, a sua forma de pensar. O presidente Jair Bolsonaro, durante a reunião que teve com os governadores hoje, anunciou que vai sancionar o projeto que libera, dinheiro ali, o socorro financeiro de 60 bilhões de reais para estados e para municípios. Ele disse que vetará alguns pontos, mas não enumerou quais. Governadores, inclusive aqueles que fazem forte oposição ao presidente, elogiaram o tom do encontro e se mostraram esperançosos. O tema do debate de hoje é: até quando vai a lua de mel do presidente Bolsonaro com os governadores? Os nossos debatedores convidados são Marco Antônio Villa, historiador, escritor e comentarista político. Boa noite, Villa, bem-vindo. Obrigado. E Ricardo da Costa, professor e historiador. O Ricardo participa do debate por Skype, como vocês estão vendo. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Monalisa. Boa noite, Marco Antônio Villa. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigada a todos vocês. Bom, começamos então com você, Villa, suas primeiras considerações, por favor. Bem, eu acho que isso foram algumas 2 horas, se tanto, de uma relação harmônica entre o presidente da República e os governadores. Por quê? Porque hoje pela manhã, antes de se dirigir ao Palácio do Planalto, saindo do Palácio da Alvorada, onde ele faz aquele encontro habitual meio patético, estranho, com os seus apoiadores, e a imprensa sempre é hostilizada, ele não se referiu à imprensa, não respondeu nenhuma pergunta, somente aos apoiadores, e atacou os governadores. Cerca de 1 hora depois, eles já estavam com uma posição diferente na reunião. A grande questão, seria muito bom que ele, evidentemente, nós desejamos isso, acho que qualquer pessoa de bom senso, que ele tomasse essa atitude e fizesse parte do seu governo. Uma relação, pode ter diferenças, pode ter divergências, mas uma relação de liderança. E que faça um trabalho orgânico entre presidência, governadores e prefeitos. Porém, infelizmente, até o momento, o que tem ocorrido é um trabalho absolutamente desorganizado. É o único país no mundo ocidental que perdeu 2 ministros da saúde em plena pandemia, só esse caso no Brasil, e não por incompetência, vale destacar, mas pelos 2 ministros discordarem dos rumos sanitários propostos por uma pessoa, o presidente da República, que desconhece o beabá de saúde pública. Infelizmente, essa situação tem se agravado, basta ver o número de mortos hoje, e o Brasil está correndo para ser o epicentro da pandemia. E isso vai ser uma enorme tragédia para o país, no campo sanitário, no campo econômico, no campo da crise político-institucional, e podemos chegar numa situação pior, desejo que não, que seria o caos social. Portanto, o presidente fez essa representação, mas isso não faz parte do seu cotidiano da política, nem da sua história como deputado federal, sempre em confronto ao Estado Democrático de Direito, e muito menos no exercício da presidência da República. Ricardo da Costa, por favor, suas primeiras considerações. Veja, a posição do governo tem sido dificultada em boa parte, porque desde o início o governo assumiu um confronto ou em oposição com os principais meios de comunicação. Então, é natural que depois de 20 e poucos anos de governos de esquerda e de centro-esquerda, se contarmos o Fernando Henrique, podemos recuar um pouquinho mais, é natural que o governo esteja com a lupa de Galileu por cima dele. Então, ocorre que o presidente tem um temperamento bastante sanguíneo, né? Ele, desde que era deputado, ele tem essa verve do debate que, de fato, nesse momento, talvez não seja a mais apropriada. Mas agora, temos que comemorar, de fato, essa relação que, se não foi inaugurada hoje, pelo menos houve
houve um intervalo, um interregno entre essas disputas políticas, e a República agradece, porque o presidente dialogar com os governadores e, em contrapartida, os governadores também dialogarem com o presidente, nesse apoio financeiro de 60 bilhões, e eu estive pesquisando rapidamente, parece que pode ser até um pouco mais. Temos que agradecer a política do Paulo Guedes de austeridade fiscal, porque é justamente nessas horas que o governo pode responder. Agora, de fato, em relação à pandemia, ao quadro global, a crise é mundial. Os governos têm divergido um pouco no seu modus operandi, digamos assim, de como lidar com o problema. Então, não há sequer unanimidade entre os médicos. Hoje mesmo eu fiquei muito triste, eu estou com um colega na Federal Fluminense que está com coronavírus, hospitalizado em Porto Alegre, teve que viajar para ficar com a família, e ele me disse que o remédio, a cloroquina não funciona, foi um outro remédio que foi aplicado, enfim, não há uma unanimidade nem na classe médica. Agora, os ministros saírem ainda, um pequeno acréscimo ainda ao que o Vila se referiu, embora de fato não seja o melhor cenário nessa crise mundial, que nós, convenhamos, nós não esperávamos presenciar isso no início do século XXI. Se nós recuarmos um pouco na história do Brasil, nós vamos ver que as mudanças ministeriais foram bastante frequentes. E nesse ano do governo Bolsonaro, até que dentro da média, ele está abaixo em relação aos governos anteriores. Mas, enfim, é de se comemorar esse diálogo que houve hoje. Eu não tinha visto o noticiário, ainda estou voltando de Brasília, fazendo as minhas mudanças, mas acho que devemos comemorar. A República agradece. Vamos então ao debate. Agora então voltamos com você, Vila, por favor, e vocês podem debater naturalmente. Eu estou aqui apenas para pontuar algumas questões, se necessário, obviamente. Vamos lá. Claro, eu acho que é sempre bom um debate democrático, respeitando evidentemente o que o colega Ricardo disse. Eu tenho uma outra concepção, não com base numa interpretação a priori, mas com base nos fatos que nós estamos vivendo. O país vai passar esse ano pela pior recessão econômica da sua história. Não há nenhuma referência a uma recessão que alguns estimam em menos 7%, outros em menos 8%, outros em menos 9%. Por outro lado, isso levará a uma quebradeira de milhares de empresas e milhões de desempregados. A política econômica do governo não consegue dar conta dessas questões. O Paulo Guedes, que é um falastrão, na minha opinião, nunca escreveu um livro. Né? O Paulo Guedes é o exemplo da incompetência. O auxílio emergencial de R$600 só pagou a primeira parcela, a segunda até agora não pagou. E o Paulo Guedes, que é um homem de coração, ótima pessoa, quer diminuir o auxílio para R$200, que dividido por 30 dias dá menos de R$10 para sustentar uma família por dia. Um exemplo, né, de bom brasileiro. Por outro lado, não consegue atender as micro, pequenas e médias empresas com uma política emergencial, e muito menos aqueles trabalhadores que têm vínculo formal de trabalho, né? Então é uma situação no campo econômico gravíssima. No campo sanitário, me desculpe usar a expressão, mas é criminosa. São milhares de brasileiros que estão morrendo por incompetência do governo, por irresponsabilidade de um presidente que estimula a quebra do isolamento social. Nesse caminho, ele vai terminar na Corte Internacional de Justiça, lá em Haia. É genocídio. Quando ele estimula, naquelas visitas a padarias, naquelas saídas do Palácio do Planalto, encontrando seus apoiadores, todos quebrando o isolamento, e isso se repetiu sistematicamente, acaba fazendo com que nós tenhamos estimulando que nos estados as pessoas façam isso. Então, há uma contradição entre governadores, prefeitos, de um lado, presidente de outro. E se a tragédia hoje não é maior, é graças aos governadores e prefeitos. O Brasil vai ter uma dívida, quando tudo isso passar, uma dívida histórica com governadores que defenderam suas populações e com prefeitos responsáveis frente a um presidente irresponsável. Então, soma crise sanitária, crise econômica, crise política institucional. Eu não acho que é sanguínea, eu discordo com todo o respeito de você.
Alguém que defende tortura, como ele sempre defendeu, e na presidência da República defende tortura, não me parece ser sanguíneo. Parece alguém fora do campo democrático. Quem defende ditadura, como ele sempre defende, não é alguém sanguíneo, alguém que está fora do campo democrático. Quem defende o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, Ricardo, com todo respeito, não é sanguíneo, é alguém que está fora do campo democrático. Lá simpatizando com questões neofascistas ou neonazistas, mas não na democracia, com todo respeito à sua opinião. Vamos lá então, Ricardo. O Vila, você adjetiva muito, né? Eu tenho uma postura um pouco mais, como é que eu vou adjetivar para você? Mas, enfim, eu não creio que o presidente esteja fora do campo democrático. Ele foi democraticamente eleito. Bom, é claro, eu não iria, Vila, aquela manifestação lá em frente lá das Forças Armadas e tal, não foi prudente, mas também não considero que ele tenha uma atuação genocida. É uma interpretação muito pesada e responder em aia, não creio que ele tenha. E, de fato, o Supremo Tribunal Federal delegou aos governadores a decisão de fazer o lockdown ou não, de agir como cada estado deve proceder. São Paulo de um jeito, Rio do outro. O Rio, por exemplo, agora recusou o lockdown numa votação esmagadora lá na Assembleia. Então, essa decisão do Supremo tirou do presidente da República essa força que você está atribuindo de ser um genocida, etc. De fato, eu acho que o povo brasileiro já amadureceu um pouco depois dessas décadas que nós tivemos de democracia, em não seguir ipsis literis comportamentos de políticos. De fato, também eu não tenho a certeza que um contato à distância ou uma participação em alguma, ou acenar de longe para manifestantes, o presidente gosta disso, né? Eu não tenho tanta certeza que isso seja, de fato, um comportamento que induz as pessoas à morte. Eu acho que é um pouco pesada essa sua... Agora, em relação à ditadura, veja, ele foi democraticamente eleito e eu não percebi ainda quaisquer vestígios. Nós tivemos lá no ano passado, lá aquela manifestação do secretário de Cultura, fazendo uma citação do ministro da Propaganda, e no dia seguinte, muito rapidamente, ele foi exonerado, numa manhã de sexta-feira, se não me falha a memória. Então, e hoje mesmo, o general Heleno se manifestou dizendo que as Forças Armadas cumprem seu papel constitucional e eles estão ali para servir e não vão responder a quaisquer provocações de opositores. Então, sinceramente, eu não vejo... nós não estamos fugindo do nosso regime democrático. Eles estão cumprindo a Constituição. Ricardo, só uma questão. Por exemplo, aí nesse sentido, esse ponto eu discordo. Você falou que ele acena à distância. Não, ele tira selfie. Selfie ao lado. Ele carrega crianças. E nós temos imagens recentes que mostram isso. Cumprimenta as pessoas. Em suma, vai a padarias, come pastel. Eu estou dando exemplos das últimas 2, 3 semanas. Não estou criando nada. Isso é foto. Nós temos imagens que mostram isso. Ele sempre se colocando contra o isolamento social. Ele é o único presidente do mundo democrático que faz isso. Claro que se você pegar um mundo não democrático, nós estamos ao lado, olha que bela companhia, Ricardo, Turcomenistão, que é um lugar muito bacana, e a Bielorrússia. Caramba, e a Nicarágua, do grande Daniel Ortega. Então, a questão que se coloca é que nós hoje somos uma espécie de Estado pária. Na OMS, lamentável a nossa atuação, sozinhos, não participamos da colaboração internacional na busca de vacinas. Em suma, a atuação do presidente acaba jogando água justamente naqueles terraplanistas, nos negacionistas, né? E uma outra questão, você falou, ele foi eleito democraticamente. O Hitler também, quando assume em janeiro de 1933 uma coligação, vale lembrar, foi democrático. Pouco depois a gente viu o que aconteceu com o parlamento, com as liberdades, com a Constituição e com a democracia de Weimar. Ele acabou. Então a questão que se coloca, me parece, na minha leitura, é que o comportamento dele ao longo da história, 2 anos de vereador, 28 anos de deputado,
sempre foi de contraponto. Por exemplo, ele defendeu, quando era deputado, a Guerra Civil. Nós temos exemplos, tem vídeos, defendendo a Guerra Civil e a morte de 30 mil brasileiros. E defendeu também, muito democraticamente, o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso não parece uma coisa fortuita. No impeachment de Dilma Rousseff, naquele dia, quando a Câmara autorizou o processo que o Senado processa e julga, ele fez referência a um assassino, a um torturador já condenado pela justiça brasileira, o coronel Ustra. Então, que torturou e matou dezenas de brasileiros, um doicode aqui em São Paulo, na Rua Tutóia, entre 70 e 74. Então, não me parece que esse é um comportamento democrático. E, por fim, desculpe a extensão, 2 ministros da Saúde, não dá. Isso só foi no Brasil. Por favor, Ricardo. E eu só apareci aqui no meio para que vocês lembrem que quando eu apareço é pela divisão de tempo. Sim. Vamos lá, então, por favor. Então, Vila é muito rápido, né? Eu agradeço o convite da CNN para debater pela primeira vez aqui com o Vila, experiente nas redes sociais e muito rápido. Eu me lembrei de um debate famoso de Abelardo, da Idade Média, contra São Bernardo. São Bernardo recusa não, ele aceitou, mas disse, puxa, eu vou debater aqui com um experiente professor universitário acadêmico e tal, mas vamos lá. Vila, olha, são muitas coisas que você tocou. No caso do nazismo, né, você sabe, eu sou medievalista, não sou historiador da contemporaneidade, mas Hitler, o Partido Nazista nunca teve a maioria no Congresso, né, e ele foi convidado pelo Hindenburg. Um processo um pouquinho distinto, mas fazer qualquer semelhança entre o governo do Bolsonaro e o nazismo, eu realmente... mas, enfim, se posicionar contra o isolamento e ser um genocida, eu acho que é forçar um pouco a barra. De fato, Vila, o governo tem em sua base de apoio um grupo lá dos seus 56, 57 milhões, né, se não me falha a memória, um grupo pequeno, radical, né, e que tem posturas assim, que se aproximam muito da extrema esquerda, né? Eu costumo, na minha apreciação política, eu sigo um pouco Hannah Arendt, né? Entre a extrema esquerda e a extrema direita há uma proximidade muito grande, porque o círculo se fecha do outro lado. Mas, de fato, ele tem essa base é muito falante nas redes sociais, muito aguerrida, terraplanistas e tal, essa bobajada toda, mas a base de apoio do presidente, eu não creio ter arrefecido com esse problema. E, repito, a postura do presidente em relação ao isolamento, ela não afeta em nada o que os governadores decidem, porque o Supremo decidiu assim. Então, inclusive, esse apoio hoje de 60 bilhões, para voltar aqui ao nosso tema que nós começamos, é muito salutar. Isso mostra que o governo federal, em que pese as diferenças políticas, principalmente entre o Rio de Janeiro e São Paulo, no caso do Dória, o governo federal não fechou as portas para esse diálogo. Concordo que, infelizmente, no Brasil tudo se politiza e a questão médica também foi politizada. Mas, da mesma forma, a mudança dos 2 ministros não alterou ipsis literis o cotidiano do governo. Eu tenho alguns amigos no Ministério da Saúde e o trabalho continua lá. De modo que eu continuo achando que, assim, eu tiraria um pouquinho as suas tintas mais carregadas, porque não vejo nenhuma similitude com o nazismo, tampouco com atitudes mais totalitárias. Só, Ricardo, claro, que a questão do nazismo foi só uma referência que muitas vezes você, aproveitando do Estado Democrático de Direito, você usa as instituições para destruir o Estado Democrático de Direito. Isso nós tivemos tanto no comunismo como no nazismo, né? Esse tipo, e aí veio o exemplo do Hitler. Agora, você citou em uma bela citação As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que é um livraço, né? E que a gente pode aproveitar esse espaço aqui para falar para as pessoas lerem, né? E ver a bela análise que ela faz para tentar nós interpretarmos o século XXI do Brasil e do mundo, né? Que serve muito bem as questões que ela destaca. Agora,
Você lembrou, mas o Ministério da Saúde, com a saída dos 2 ministros, pouco mudou. Aumentou o número de mortes e disparou o número de contaminados. A curva não para de subir. A tendência é que nós podemos ser o epicentro da pandemia. E a nomeação, agora inclusive hoje, de mais militares, nenhum com formação médica, para o Ministério da Saúde, aí vale a piada. Eu acho que o ministro interino levou a metáfora ao pé da letra. A guerra ao coronavírus, ele achou que era guerra mesmo. Ele só falta se fantasiar, achar que é carnaval e entrar de farda no Ministério da Saúde, porque é um absurdo o que está sendo. Ele não sabe nada de saúde pública, ele é capaz na área dele, mas de saúde pública não sabe nada, todos que estão lá. É uma situação realmente que deixa todos os brasileiros preocupados. O ataque sistemático aos governadores existe, aos prefeitos. Hoje de manhã mesmo, no Palácio da Alvorada, ele atacou os governadores. Então, é uma situação muito preocupante, porque não é mais no campo, Ricardo, a minha leitura, do debate político, sobre política econômica, uma questão social, tal. Não, são vidas. Brasileiros estão morrendo. E são muitos. Eu tive com o doutor Vecina na última segunda-feira, e ele publicou um belo artigo no Estado de São Paulo, se não me engano, ontem, mas eu estava na segunda noite conversando. Ele mostrou os cálculos entre o que eles chamam de rebanho, entenda-se, rebanho no sentido médico de uma pandemia, né? 70% contaminados. Se 0,36 vão a óbito, segundo as estatísticas em média das grandes epidemias, significa a morte de 550 mil brasileiros, entre 1 a 2 anos. Agora, como enfrentar isso? Só há um caminho: o isolamento. Então, a crise econômica que nós estamos vivendo deve-se ao Covid-19, não ao isolamento. O isolamento é o instrumento para diminuir a crise econômica, na profundidade e no tempo. Então, é uma situação terrível. Ou a gente enfrenta isso seriamente. Cloroquina, todos os estudos dos grandes médicos, todos são contra a cloroquina, todos. Aqui no Brasil, os grandes especialistas... Tem uma senhora que defende a cloroquina, ela não é especialista no assunto. Seria como eu ir entrar na sua área de história medieval, que eu gosto muito, li alguns clássicos franceses, né? O Deby, Le Goff, alguns... Emmanuel Leroy lá do Rio, quem não leu e tal. Mas eu não vou dissertar sobre isso, porque eu vou escorregar, vou dar um fora e você vai me corrigir. Essa senhora deve ser até uma boa pessoa para a gente bater um papo, tomar café, mas ela não sabe, infelizmente, nada dessa questão específica. Vila, eu acho que... Bem, os ministérios têm um trabalho eminentemente gestor. O fato de ter havido nomeações militares... Bem, nesse ano que eu passei em Brasília, os melhores quadros que eu conheci foram de militares, né? Tanto no Exército quanto na Marinha e Aeronáutica. Nós temos, você sabe disso, uma crise na educação que já dura décadas, um analfabetismo funcional terrível, que graça na educação há muito tempo. Então, restou a formação militar, que ainda é uma formação bastante razoável. E os que eu conheci são muito bem preparados. Eu defendo essa, sem nenhum caráter antidemocrático, né? Nós tivemos na nossa história, você sabe melhor que eu, professor de História do Brasil, muitos militares atuando, candidatos a presidente da República e tal. Então, assim, essa mudança ministerial, concordo que não foi boa no meio da crise mundial. Eu estou inteiramente de acordo. Eu teria esperado um pouco, principalmente lá com o primeiro, mas aconteceram divergências internas e agora, de fato, eu acho que o trabalho no Ministério da Saúde continua firme e forte e, repito, essa estrada não é de uma mão só. O presidente é atacado pelos governadores também, e um dos mais duros tem sido justamente o Dória, que, convenhamos, tem feito campanha para as próximas eleições. Então, assim, eu lamento muito, nós temos condições sanitárias no Brasil terríveis, nós não resolvemos problemas básicos de infraestrutura, então é possível, sim, que nós tenhamos um quadro muito ruim em termos de óbitos derivados do coronavírus. Eu mesmo tive os primeiros sintomas, fui rapidamente medicado,
houve a concordância de um colega que está no Einstein e outro que está no Ministério da Saúde em relação à lista de remédios, porque eu faço parte do grupo de risco, sofri um AVC lá atrás devido ao assédio moral universitário, mas, assim, de fato não há concordância em relação à medicação, não há, ainda estão debatendo e não creio que a alteração no Ministério da Saúde tenha causado impacto nesse quadro. Eu devo divergir, Vila. Eu queria lembrar, Ricardo, que é o seguinte, em relação à questão do Exército, o Exército brasileiro nunca é são os, meio no plural. Por quê? Sempre teve correntes políticas. Por exemplo, no final do Império, você tinha o Osório e o Caxias. O Osório liberal, Caxias conservador. Vem a República, também você tem várias posições. A partir de 30, tem a influência dos comunistas, né? Que em 35 tem aqueles acontecimentos em novembro. Então. E aí você vai tendo, chega nos anos 50, entre aspas, nacionalistas, entre aspas, entreguistas, as expressões da época e tal. Então, e eu tenho, inclusive, profundo respeito. Já falei no clube militar, já falei no clube naval, já fui até, recebi medalha do pacificador do Exército. Então, não é essa questão contra a instituição. Você é pacificador? É, pacificador. Porque é o Duque de Caxias, se você for, no momento, 25 de agosto, e se for lembrar, a ação do Duque de Caxias em determinadas rebeliões foi muito dura, né? Mas era a questão de manter a unidade do Brasil, que é uma outra coisa muito complicada. Mas só para a gente, que é o caso do Rio Grande, o caso do Norte e Nordeste, uma questão complicada, mas que passa pelo Império. Se o Brasil tem a unidade, tem a ver com o Império e com a centralização do Rio de Janeiro. Mas a questão que se coloca, por fim, para não me estender, Ricardo, sobre essa questão, é que na saúde, eu também acho que os quadros são muito bons do Exército, é verdade, e da Marinha, da Aeronáutica, mas não é o local, né? Especialmente que você não tem nenhum especialista, aí que é o cerne da questão. Nós deveríamos ter, e nós temos grandes especialistas em saúde pública, e vivemos uma pandemia, né? É a pior da história do Brasil republicano. Quando o doutor Vecina ficou me falando segunda noite, no estacionamento onde eu estava, da TV que eu estava saindo, olha, eu não consegui dormir, porque o quadro é tão trágico, isso que você lembrou. Nós temos problema de saneamento básico, aonde os pobres na favela vão se isolar. Em que parte? Como é que eles vão? Eles precisam de comida, precisam sair para trabalhar. Água, não tem água. Como é que vão lavar as mãos? Então, nós temos... O Estado não entrou ainda nessas isso, nós estamos vivendo um quadro... Essa epidemia, tudo, é claro, falar em lado positivo é horrível, mas ela está mostrando um Brasil que a gente, os políticos em especial, ignoram. Né? Não mostram na campanha eleitoral, ninguém mostra a favela, esgoto a céu aberto, está tudo funcionando na campanha eleitoral. É esse o Brasil real, né? Que sempre foi um problema do Brasil, que é o que nós estamos assistindo. Desculpa, Mona Lisa. Imagina, Vila, então o debate é aberto, claro, vocês deram aí o tom do debate, não vai ter consideração final, que é aquela que seria que um devolveria para o outro, mas a palavra final, para ter uma divisão mais justa em relação ao tempo, agora fica com você, Ricardo, por favor, 40 segundos, consegue? 40 segundos, você me controle aí, por favor. Eu queria agradecer o convite, a primeira vez que eu participo de um debate dessa natureza, e logo do outro lado, contra não digo, mas do outro lado do Marco Antônio Villa, de fato, o poder da nossa saúde está nas mãos dos governadores. Eu quero endossar isso. O nosso pacto federativo é bastante diferente de outros países e São Paulo está com 50 e poucos %, mas eu quero endossar também, Mona Lisa, e não é exatamente uma oposição entre economia e saúde. Uma coisa depende da outra, porque, como disse o Paulo Guedes, os recursos são escassos. Nós somos um país pobre e há estados, 8, 9 estados da federação que gastam 90% do seu orçamento para pagar o funcionalismo público. Então, é um quadro muito complexo que está nas mãos dos governadores. E acho, para concluir, que a notícia de hoje foi muito alvissareira. Eu encaro com muito otimismo, como cidadão da República, esse interregno que houve entre governadores e o presidente. Muito obrigado. Tá certo. Eu que agradeço a vocês, Marco Antônio Villa e também Ricardo da Costa. Muito obrigada por esse debate. A primeira vez, vocês foram excelentes. Podem ter certeza disso. Muito obrigada. Obrigada e boa noite a vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ricardo. Obrigada.